vamos fazer aqui um bloquinho de exercício agora, né? E aí, obviamente, variados, aí pode ser de qualquer coisa que a gente estudou até o momento. Então, vamos lá. Concurso aqui do TRF5, da FCC, falando o seguinte: o padrão de projeto comportamental que define uma dependência de um para muitos entre objetos, de modo que, quando um objeto muda de estado, todos os seus dependentes são notificados e atualizados automaticamente, é o CAL. Gente, essa história de notificado, padrão comportamental, ainda mais com as opções que estão aqui, não tem muito que você perder tempo não, né? Isso aqui é o famoso Observer. Veja, muitas das vezes, né, aquela história, teve padrão aí que eu passei, né, mostrei o que é, você não entendeu, né? O próprio professor nunca usou, nenhuma vez em sua vida, já trabalha com isso há muito tempo. E aí, o que importa no final? Que às vezes a questão, só dela falar que é padrão comportamental, não tem nem opção para você marcar, né? Não dá nem para perder tempo. Ó, observe, porque os outros, o facade é estrutural, o adapter é estrutural, abstract factor e o prototype criacionais. Então, falou que é comportamental, mesmo que ele tivesse falado qualquer abobrinha aqui, só teria uma opção. Óbvio que se a banca tivesse falado um monte de abobrinha, você entraria com recurso para, né, ela ser, para esse item ser anulado. Então, você vai ver que esse padrão se repete, né? Vou trazer algumas questões aqui com código. Você vê que também tem, apesar que eu não mostrei código nenhum durante o curso. Eu vou trazer algumas questões com código só para você ver que mesmo com código, se você pelo menos tiver uma noção mínima, você também acertaria. Agora, óbvio que você exercitando, você vai ver que tem questões aí mais complexas, né? Que, obviamente, se você, mesmo fazendo o nosso curso aqui, errou, a maioria das pessoas também erraria, né? Porque no nível que a gente chegou aqui nesse curso de condensar informação, isso aqui foi pós muitos e muitos anos de prática, né? Até comentei com vocês, isso aqui é um material meu e do Rogerão, né? Foi utilizado, já é uma coisa que está consolidada aí no mercado, né? Então, nós estamos trazendo aqui o supra-assunto para que você não perca tempo estudando um assunto que não tem sido tão cobrado ultimamente, né? Você pode ver que um concurso ou outro cobra uma questão ou outra, né? Sendo que um tempo atrás esse assunto ele era bem explorado. Vamos aqui ver do Banrisul falando o seguinte, ó. Bridge Template Method e Singleton pode ser utilizado durante o projeto de software orientado a objetos, sendo denominações de... Aí essa é bem fácil, né? Padrões de análise, normas de coesão de classes, padrões de projeto, métricas específicas de software orientado a objeto, tipo de acoplamento. Essa FAUGS ela tem umas questões boas, né? Mas essa aqui estava mais que entregue, né? Padrões de projeto. Aí, óbvio que eu vou lembrar aqui o Singleton, um padrão criacional, Bridge, né? Uma ponte. O ponte seria o quê? Um padrão estrutural. E um comportamental, o Template Method. Então, só para você lembrar o que é cada um deles e a respostinha, padrão de projeto, a letra C, né? Tá aqui, ó, padrão de projeto, letra C. Essa questãozinha que eu trouxe, porque ela, muitas vezes você tem um cenário, né? Onde está inserido. Que padrão de projeto você tem que adotar. Aí é interessante você conhecer, né? A programação reativa, né? A abordagem em que crescente adoção para desenvolvimento de aplicações web e mobile, tem seu principal conceito centrado em um padrão de projeto. A gente viu isso aqui, né? Veja, por que essa programação reativa? É aquele cenário de aplicativos móveis que a gente tem muito do aplicativo ser notificado, né? O aplicativo móvel ele não fica indo lá consultar a API o tempo todo. Então, tem uma alteração, ele é notificado. Isso é muito baseado no padrão, né? Obviamente, a resposta aqui dessa questão. Óbvio que só pode ser, né? Obviamente, o Observer, né? A programação reativa é uma evolução desse padrão Observer, que é muito utilizado em aplicativo móvel. Se você já desenvolveu para Android, isso é muito comum. Tem uma atualização do aplicativo. Não é o aplicativo que fica consultando aqui, ele é notificado quando tem a atualização. Aí ele vai te informar e você vai fazer a atualização. Então, programação reativa, se você não tinha entendido ainda quando eu expliquei, agora fica entendido com essa questão, né? Então, a programação reativa é muito utilizada, muito mais com força mesmo em aplicativo móvel. O web é utilizado também, sim, mas aplicativo móvel isso aí fica na cara, né? É muito voltado a você ter notificações. Imagina que todos os aplicativos fossem ficar consultando a API. Isso não pode acontecer.
Então, normalmente você tem um observer lá no aplicativo que ele consulta, né, a central, o back-end da aplicação, a API da aplicação. Ele vai consultar isso de vez em quando, né? Mas normalmente ele vai ser notificado, então inverte o fluxo, né? É um padrão observer evoluído, né? A programação reativa ela funciona dessa forma. Então tá aí. Concurso aí do Piauizinho Vibrante, né? Da UFP. Nós lá que somos piauienses, por acaso o Rogerão também, né? Eu e o Rogerão somos piauienses. Então, a respeito de padrões de projeto, né? Existem os padrões que descrevem maneiras comuns de organizar classes e objetos em um sistema, e há aqueles que fornecem estratégias testadas para modelar a maneira como os objetos colaboram entre si em um sistema. Isso aqui está falando de quê, né? Está se falando, respectivamente, dos padrões que criacionais e arquitetônicos, estruturais e de concorrência, organizacionais e comportamentais, criacionais e organizacionais, estruturais e comportamentais. Só tem uma opção aqui que fala dos padrões, né, corretamente, que é a letra E. Arquitetônico, só se você está doidão, a gente nunca falou disso. Concorrência, a gente nunca falou disso. Organizacionais, a gente nunca falou disso. Então, só restaria estruturais e comportamentais. Lembrando que nós temos criacionais, estruturais e comportamentais. Respostinha, letra E. Mais uma naquele cenário aí, trazendo aqui do CESP, né? Aquele cenário de apresentar um conceito e perguntar aí quais opções, né? Então, olha só. Deseja-se implementar uma solução para o desenvolvimento de um display, o qual mostra o estado de um objeto X a partir do objeto em si, utilizando-se padrão de projeto. Displays alternativos são fornecidos e a necessidade principal é que todos eles sejam automaticamente notificados e atualizados para refletir a mudança ocorrida quando o status do objeto mudar. Aí, qual é a resposta aqui? Para resolver esse problema é mais adequado o uso do padrão. Veja, mais uma vez, né, o padrão observer. Você pode ver que é um padrão que a banca gosta demais, né? Até porque ele é muito utilizado, né? Programação reativa, você ter essa notificação, isso é utilizado em massa, né? É um padrão que, como eu falei para vocês, se você tiver uma aula prática, é um que você vai ter que implementar, não tem pra onde correr. Também concurso aqui do CESP, ele fala aqui sobre design pattern, né? Para você marcar o item certo ou errado. Então ele fala, padrão Chain of Responsibility desacopla o emissor do receptor, fazendo passar a solicitação por uma cadeia de receptores potenciais, ou seja, ele procura evitar o acoplamento do remetente de uma solicitação. Aí veja, gente, o que você marcaria aí, certo ou errado? Não estou dando muito tempo porque você tem a opção de pausar, né? Até aquele aluno que é mais acelerado, ele gosta dessa minha aula que é um estilo mais acelerado. Então veja, aqui está certo, tá? O Chain of Responsibility ele faz isso, né? Uma cadeia de receptores. Óbvio que o CESP escreve de uma forma que ele tenta complicar o que é a cadeia de responsabilidade, né? Então ele vai passar a solicitação por uma cadeia de receptores e ele procura evitar o acoplamento do remetente de uma solicitação. Aquele acoplamento de você ter um if com a estrutura rígida, né? Isso é acoplar, certo? Então, quando você passa, né, a mensagem pela cadeia, quem for o responsável recebe a mensagem e, obviamente, você pode montar uma arquitetura, como eu falei lá da escola, né, tem o diretor, o secretário, o coordenador, o professor, até o fiscal de turma, e você vai dar uma certa né, advertência ao aluno. Quem for o responsável vai pegar dentro da cadeia. Então, isso aqui está certíssimo, tá? Obviamente o CESP, o que ele faz? Ele escreve de uma forma que fica meio confuso para você, mas está aí uma definição, eu recomendo você anotar isso aqui. Ó. Isso aqui é a cadeia de responsabilidade. Mais uma, falando o seguinte, o padrão observe separa o display do estado de objeto a partir do objeto em si, e sempre que houver mudança no estado do objeto, permite atualizar e refletir a mudança em todos os displays. Aí toma cuidado que a gente viu algo parecido. Veja aí se isso aqui está certo ou está errado. Óbvio que isso aqui está certo, né, gente? Eu falei o cuidado só para você não sair marcando logo rapidamente. Veja, aquela mesma definição da questão, aqui o CESP traz também, né? Então, isso aqui é o observer, né? Essas mudanças de estado. Todo mundo, né, tem o recebimento dessa mudança de estado. Então, está certíssimo.
César Granhill, aí ele fala o seguinte aqui: o software que controla a venda de títulos privados em um banco de investimento tem de ser flexível o suficiente para acomodar as variações nos procedimentos de venda de CDBs, letras de câmbio e debêntures. Entretanto, a sequência na qual esses procedimentos são executados é a mesma para todos os tipos de títulos. Sendo assim, os projetistas desse software adotaram o design descrito a seguir. Então, nesse cenário, qual é o design que eles implementaram, né? Em primeiro lugar, criaram uma classe abstrata contendo um método concreto, chamado compra, que implementa a sequência de execução dos procedimentos, que é comum a todos os tipos de título, mas deixarem aberto, por meio de métodos abstratos, a implementação de cada procedimento. Essa classe chama-se título privada e ela é mostrado a seguir. Então, aqui é um exemplo com código-fonte, tá? Então, tá aqui, ó, seria isso aqui, ó. Public, aqui tá em Java, obviamente, né? Public Abstract Class título privado. Você tem o Public Final Boolean, né? Booleano compra, que passa um inteiro, uma quantidade. Ele faz um ifzinho aqui, exibe o prospecto inicial, if realiza cadastro, passa a quantidade, retorno encerra, fechando aqui um retorno falso. Óbvio que os dois métodos aqui, o exibe prospecto inicial e o realiza cadastro, eles são abstratos aqui nessa classe, né? Então, e a mesma coisa o encerra aqui também. Beleza? Então, essa classe representa aquilo lá que foi escrito. Aí ele quer saber o seguinte: o passo seguinte foi criar subclasses específicas para cada um dos 3 tipos de título. Cada subclasse implementa os seus próprios procedimentos, por meio da concretização dos métodos abstratos da classe título privado. Isso é exemplificado pela classe debenture. Então, aqui a classe debenture, ela vai fazer o quê? Um extend, né, que é a herança, para implementar a classe que é abstrata, e ele vai implementar, obviamente, agora aqui não vai ser mais um método abstrato, vai ser um método real. Os 3 métodos, né, vão ser implementados. O código que está aqui dentro é irrelevante para a questão, né, mas é a implementação desses métodos. E aí ele quer saber o seguinte: a realização de uma compra será feita por meio da instanciação de uma das subclasses concretas da classe título privado e da posterior execução do método compra, que irá acionar os métodos que implementam os procedimentos específicos do título instanciado. Dito isso, ele quer saber qual padrão de projeto foi implementado. Então veja, essa questão aqui, se você souber minimamente, né, o que cada padrão implementa, mesmo o código-fonte que está ali, e ele foi explicado, né, você não precisaria nem entender o código-fonte, porque está escrito na questão o que o código-fonte faz. Você acertaria. O que você marcaria aí, né? Qual padrão de projeto foi implementado aqui? Você acha que é o quê? Um proxy, um composite, um interpreter, um prototype ou um template method? Veja, aqui nós estamos falando do método template. Então, essa representação é o seguinte: você tem um método padrão. Qual é o método padrão, né? Você tem a classe com os métodos lá abstratos e você vai implementar. Então, você tem um padrão, um método padrão que é o template que vai ser utilizado. Então, todo mundo que instanciar fazendo herança, ele vai usar aqueles mesmos métodos. Isso vai garantir que você tenha esse template, que é o que a gente mostrou quando a gente explicou o método, né? Eu falei para vocês, olha, esse aqui era um que com código-fonte seria mais fácil você entender. Óbvio que nossa aula, né, o curso aqui não é voltado a gente ficar mostrando código-fonte, porque seria um curso de implementação. Mas você vendo o código-fonte e como a questão explica, você conseguiria matar. Então, acredito que você acertou essa questão aqui tranquilamente. Beleza? Então, essa aqui seria uma questão difícil sobre padrão de projeto. Mas precisaria você ser um exímio implementador? Não. Você conhecer minimamente o que o método faz e um pouquinho de Java, né, que você obviamente já deve ter estudado para você entender os conceitos de orientação a objeto, você conseguiria matar essa questão. E aí vamos ver aqui mais uma, a gente vai encerrando o nosso bloquinho aqui, né? Um técnico de TI está desenvolvendo uma aplicação onde existe um objeto X que contém informações importantes para outros objetos, de forma que quando o valor de objeto X mudar, os outros objetos deverão ser notificados dessa alteração. Além disso, ele precisa especificar uma sequência de etapas em uma classe, onde algumas dessas etapas deverão ser delegadas para a subclasse.
toma cuidado, né? Agora tem a sequência de etapas aí envolvida. Ele quer saber o seguinte: quais os 2 padrões de projeto que podem ser empregados nesse cenário? Gente, aí, se tem uma sequência de passos, a gente acabou de ver, né? Seria o Observer e o Template Method. Então, veja, como eu falei para vocês, tem vários padrões que dificilmente você tem questões sobre eles. E outros que tem questão a rodo, né? Não tem como você escapar do Observer e agora você viu aí um Template Method. Então, você está aí com a faca e o queijo na mão, né? Você está dando para perceber que fazendo as questões, passando pelo que a gente explicou, você está conseguindo responder. E fechamos aí o nosso bloquinho aqui de exercício. A dica que a gente deixa final é o quê? Você continuar exercitando. Se seu concurso exige implementação, é raro hoje em dia você ter isso, né? Os perfis de concurso agora migraram para ciência de dados, você não está querendo arquiteto de sistemas, né? É outra formação que é exigida hoje em dia, né? Na verdade, outro nível de conhecimento. Mas se você quiser aprofundar mais, faça um curso, né, que tem implementação. Isso aí você acha na internet tranquilamente. Você pegar esses padrões, você já sabe a teoria, e ver como é que ele está sendo implementado. Até com código-fonte, C++, em Java, isso é tranquilo de você achar. Então tá aí, fechamos aqui o nosso bloquinho, tem as referências no final do material. Espero que tenham gostado e estamos juntos aí mais uma vez para que vocês possam passar no concurso. Quem quiser pode me adicionar lá no @profwashington.almeida, que a gente está aqui no Provas de TI. Tá bom, galera? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.